estratégia que nem um negócio. Se eu montar uma estratégia, qual que é a probabilidade de eu já conhecer toda a tentativa e erro, o que vai acontecer, o que eu tenho que prever? O que ele está falando aqui agora é bem importante do autoconhecimento. Se eu não sei todas as minhas fragilidades, né, o que eu preciso melhorar em mim, o que eu preciso potencializar naquilo que eu já sou bom, eu vou sempre manter uma coisa meio óbvia. E aí quem é muito óbvio perde também, ainda mais num jogo de estratégia. E o boxe é exatamente isso. É isso que você falou. Eu vejo atletas que estão aprendendo, às vezes eles são rápidos, às vezes eles são fortes, às vezes eles têm resistência, mas o que falta é exatamente esse detalhezinho. Ter uma estratégia, ter uma versatilidade, não ser tão previsível. Tudo que é previsível a gente consegue controlar. Porque o boxe, então, gente, é ridículo. É como eu vou tocar no seu ombro. Vou tocar no seu ombro. A hora que você não quiser que eu toque no seu ombro, você vai chegar pra lá. Você já sabe, ó, eu vou tocar no seu ombro. Quando você não quiser, eu não vou tocar. Porque eu sempre faço a mesma coisa. Os atletas de boxe, no início da carreira, no início da vida deles, eles são muito previsíveis. Uma coisa que é muito previsível, não só no boxe, até na defesa pessoal também é assim. As pessoas têm a tendência a, na agressão, socar o rosto da outra. Porque o nosso rosto é a nossa identidade. E quando você está com uma raiva, você tenta desfigurar a imagem que representa a outra pessoa, que é o rosto. E quando você não está com raiva, mas você está lutando, a tendência é você nocautear, e você nocauteia sempre no rosto por conta do nosso centro nervoso do seu cérebro, sacudiu ali e você desmaia. Então, numa luta ou numa briga, 90% dos golpes são na cabeça, geralmente no rosto. Golpes na cabeça raramente são em torno do rosto. Até existe têmpora, queixo lateral, locais assim, mas 99% são na parte frontal do rosto. Então, se você tem essa previsibilidade tão grande... Pode dar uma na barriga, assim? Pode, até deve. Daí criar... não vai estar esperando, Exatamente, para criar essa possibilidade de conexão de golpe. Muitas vezes, quando você quer acertar um golpe no rosto, você bate aqui, um monte de golpe, um monte de lugar, para o cara se despreocupar um segundo com o rosto para você acertar o rosto. Porque a própria postura do boxe é assim, ó. Defende com primazia o rosto e um pouquinho do corpo com o cotovelo e os braços. Mas a prioridade é o rosto, porque é onde derruba. E o boxe você ganha por ponto, mas você ganha muito mais fácil por nocaute. É quando a pessoa cai. É quando a pessoa cai. Para você derrubar, geralmente você derruba com o rosto. O foco fica sempre em cima. Aí o que eu reparo? Quando você está tomado por uma emoção, o seu racional fica cada vez menor. Quanto maior a emoção, quanto maior a paixão, menor o racional. Quanto mais você está emotivo, quanto mais você está envolvido emocionalmente, menos você pensa. E aí, que o cara faz o quê? Ele fica hiper previsível. Aí você vê o cara quando está nervoso, quando o cara está cansado, quando o cara está tenso, só bate no seu rosto. O tempo todo. E nem olha às vezes, ele só joga o braço naquela direção ali, tipo, sabe? Pode vir uma pergunta, né? Será que essa emoção aqui que eu estou utilizando nesse momento, por mais turbulento que seja, estou sendo nocauteado, mas será que aquela emoção é a melhor que eu posso usar? Não. Com certeza não é a melhor emoção. Então, quando eu imagino essa emoção e eu consigo trocar ela por outra emoção, por exemplo, pensa naquela vitória que você teve, quando você estava nocauteando. Naturalmente a tua fisiologia vai mudar e você vai ter mais força para estar revidando. Né? E o que você fez? Qual foi a estratégia que você usou para estar conseguindo nocautear aquela pessoa naquela outra vez? Então usa a mesma estratégia, né? Não seja tão previsível, vai lá e faz diferente, porque quando tu começa como se fosse comprimir essa emoção que não funciona, joga fora e pega outra. Porque a gente tem totalmente essa possibilidade, porque qualquer emoção eu posso mudar em um segundo. É como se a gente estivesse aqui e daqui a pouco começa a tocar uma música à la depressão, né? Naturalmente a gente vai começar a estar refletindo sobre coisas diferentes. Então imagina que você está com aquela música de total explosão, que você consegue dar o máximo. Pensa naquela música que naturalmente em um segundo também tu consegue modificar um pensamento negativo. Por exemplo, estou perdendo. Não, quando eu estava ganhando, vamos botar uma trilha sonora. Como é que faz isso? Tem várias estratégias que você pode estar usando para mudar os condicionamentos emocionais, mas tudo em um segundo. Tu consegue modificar
Porque às vezes a gente também não quer, né? Às Sim. vezes perder é mais confortável. O lugar comum é a gente fazer o que é fazer previsível. diferente, exatamente. O previsível é geralmente o que eu encontro mais. Uma coisa que eu reparo nos treinos também. Por exemplo, a pessoa vem treinar aqui comigo, eu trabalho no início o corpo, né? Que é o... Uma noção corporal, né? É o invólucro de todo o processo. E quando a pessoa treina alguma coisa física, muitas vezes ela está com muito foco no corpo. Eu trabalho o corpo para possibilitar que a pessoa possa fazer o técnico. Mas isso tudo eu faço mediante o pensamento de que eu vou trabalhar sempre um pouquinho depois do limite da pessoa. O limite da pessoa. Que ela supõe, a partir da crença, aquele processo todo que a gente vê e tal. A partir daquilo que ela já vem pronto, eu vou lá e boto 2 passinhos a mais. Para aos poucos ir fazendo exatamente isso, quebrando esses paradigmas, quebrando essas verdades, quebrando essas crenças limitadoras, esse mindset fixo dos caras, de que eles vão conseguir fazer sem flexões, hipoteticamente. Coisas simples, como um abdominal. Você já viu aquele filme Desafio de Gigantes? Vi. Acho que tem um trecho que eu adoro usar no começo do meu coaching, que mostra jogadores de futebol super desmotivados e que eles acham que vão perder para outro time. E aí o treinador, o coach, no caso, manda eles, um deles, que é o líder, que é o mais desacreditado, ir além. Ele manda ele botar uma faixa, como se fosse uma venda nos olhos, e aí como a gente poderia estar associando isso, que seria ir além do limite do outro, aquilo que eu desconheço que eu posso ir. Então ele coloca essa venda e manda o cara andar X metros pra frente. E quando ele vê, peso gigante, com o peso nas costas de outro jogador, né? Então ele foi o campo de futebol inteiro. Acho que vale até a pena botar o link aí pra eles assistirem. É legal. Né? Porque assim, na verdade, você não conhece o seu máximo. O seu máximo é aquilo que você tá com a sua crença limitante, dizendo, não, só dá pra ir até ali. Até ali não é o máximo, até ali é até onde você conhece. Porque se eu não conheço, que aí entra outra parte do condicionamento dos estados emocionais, é o meu foco. O meu foco só vai até onde eu consigo enxergar. Se eu pego um texto pra vocês, por exemplo, em espanhol, que eu não sei falar muito bem, e pegar pra ler, tem palavras ali que eu não conheço. Agora, se eu coloco algumas outras palavras e tal, que são similares ao português, talvez eu já leia. Então, não quer dizer que eu não tenha... não quer dizer que eu não saiba fazer aquilo ali. Quer dizer que ainda não tem no meu cérebro a resposta, porque eu ainda não mudei o meu foco, eu ainda não me estimulei a ler o espanhol, mas eu posso ler. E aí entra a questão do mindset fixo que você está me falando. Porque às vezes as pessoas no mindset fixo, elas entendem que elas já estão bem, que elas já sabem fazer, ou ainda que elas deveriam ter começado a fazer mais cedo, tem talvez. Tem muito a ver com a zona de conforto, né? Totalmente a ver com a zona de conforto. Porque sair eu chamo de quentinho, né? Como se a gente fosse embaixo das cobertas e ficasse naquele quentinho do frio. É muito difícil sair e encarar a vida e sair quentinho. É confortável, já funciona, então eu já tenho resultado naquilo. Sim. Mas o mindset de crescimento, que é o oposto do fixo, quer dizer que eu posso sempre estar me melhorando, que eu posso sempre estar indo um pouquinho a mais. Tudo bem, poderia ter começado o boxe mais cedo, mas pô, eu tenho 29 anos, agora eu vou começar. Por que não? Às vezes as pessoas se limitam com coisas muito banais, por exemplo, idade ou condicionamento físico. Aí temos aqui um baita professor que pode dizer, eu consigo mudar o meu condicionamento físico, não consigo? Com treino, com perseverança. Só que as pessoas não têm isso. A grande maioria das pessoas prefere não ir além, a não ter perseverança em fazer as coisas realmente acontecerem. Essa zona de conforto, esse lugar quentinho que você fala aí e tal, isso daí é muito comum também em pessoas que já treinam. Porque conforme você vai evoluindo no esporte, por exemplo, musculação, vou até sair um pouco do boxe para dar uma quebrada assim nos paradigmas. Musculação, você foi lá, malhou pra caramba, aí ficou grandão, tá com 90 quilos, bem forte, beleza. E aí você fica ali remando com 90 quilos para sempre, porque você já acostumou a treinar, seu corpo já acostumou com o treino que já você promove. Já atingiu uma meta, que provavelmente era a meta. Seu corpo primeira. Fisicamente e visualmente já traz para você um resultado de conforto para que você acredite que aquilo é o que você precisa, é o que você pode atingir. E aí você fica naquilo ali. Do nada vem um cara que você não lembra mais dele, porque ele já passou você, passa do teu lado, e aí cara, como é que você está? Você olha para cima, fala que o cara está 2 vezes maior do que eu. Aí você começa a se questionar. Tem 2 formas de a gente se questionar no esporte. Uma, quando acontece isso no boxe, ou quando no boxe acontece quando você está treinando com um cara e você está ali, você sempre ganha dele, de repente o cara te dá um pau. Aí você, porra.
Tem que treinar treinando mais. direto, o cara vem aqui do nada e me dá um pau, eu sempre ganhei dele. É sinal que ele está se dedicando mais que você. Na musculação é mais visual. Tipo, o tamanho desse cara, mano, o cara está 2 vezes maior do que eu. Então você consegue ver e aí você se questiona. Só que não precisa ser dessa forma. Tem 2 coisas aí que tem que ser levadas em consideração. Seu objetivo. Porque às vezes você realmente atingir um objetivo estético, caso seja algo estético. Então não tem por que você ficar maior do que aquilo ou diferente daquilo, já que você já atingiu aquilo. Você vai procurar outras metas e outros objetivos, os quais sejam peculiares ao seu crescimento pessoal. Mas se você é um atleta, o objetivo nunca é estético. O estético é sempre um efeito colateral. É um efeito colateral. O resultado nem é necessariamente um resultado. É efeito colateral. Eu gosto de chupar limão e aí por isso eu tenho imunidade alta. Não é o contrário. Eu chupo limão para ter a imunidade alta. Entendeu? É efeito colateral. Eu acordo todo dia de manhã, saio da minha casa, eu tenho limoeiro, eu tenho um costume de ir lá e chupar um limão. Tem? Não. Ah, que bom. Eu tenho limão? Como assim? Mas hipoteticamente. Não estaria doente. Não estaria assim. Mas hipoteticamente, o resultado é uma satisfação. Esse é o meu resultado. Eu estou fazendo algo que eu gosto. Estou fazendo bem para mim. E o efeito colateral é eu tenho imunidade ninja que eu nunca fico doente pro resto da vida. O esporte, no boxe, por exemplo, eu não faço abdominal. Não faço. Não. E meu abdômen é sempre rígido. Eu sempre Então esse é o efeito tenho, colateral do é um efeito colateral positivo. Porque por causa da rotação, por causa da tensão, por causa da respiração, por causa de várias coisas que o boxe trabalha, e trabalha a vida inteira, que me dão uma densidade maior no core. Não é o meu objetivo, mas é positivo, me ajuda na postura, me ajuda um monte de coisa. Mas tem muita gente que faz o oposto, que busca o resultado colateral do esporte. Por exemplo, você não vai querer treinar para lutar, mas o esporte boxe vai te trazer algo positivo fisicamente, esteticamente, que talvez seja positivo o suficiente para justificar a sua dedicação a ele. Quando você é um atleta, você só tem o resultado de atleta. O resultado estético, ele é um resultado colateral que acontece ali e acontece, entendeu? Tem muitos atletas que não são tão fortes. Se olha eles esteticamente, eles são meio gordinhos, não tem tanta definição muscular por conta de falta de acompanhamento nutricional, falta de sono ou pela genética. Nem por isso eles não são bons. Porque o ser bom é que não pode ser deixado a desejar. E é esse ser bom do atleta que o cara tem que sempre estar quebrando o paradigma que você estava falando do mindset fixo para buscar a evolução contínua. Porque o ser bom é ter, hipoteticamente, um nadador que tem um tempo de 10 segundos. Mas sempre vai ter alguém que está buscando mais. Um pouco menos, no caso, né? Menos do que 10 segundos para bater ele. No caso, mais agilidade, mais resultado. Então, se você tem um mindset fixo sendo atleta, você vai ser superado sempre.